Mistério da Casa Verde, escrito por Moacir Scliar. O livro começa apresentando a cidade de Itaguaí, um lugar pequeno e com costumes típicos de cidades do interior, como disputas políticas e eventos comunitários, mas que guarda uma peculiaridade: a Casa Verde. Este casarão abandonado, situado em uma rua antiga e decadente, carrega uma aura de mistério e temor entre os moradores. As janelas e portas foram emparedadas, reforçando a crença de que o local era mal assombrado. Muitos diziam ouvir sons estranhos à noite, enquanto outros simplesmente evitavam passar por lá. Para alguns, como Arthurzinho, o protagonista da história, esse mistério era instigante. Arthurzinho, conhecido como o Xereta, era um jovem ousado e curioso. Ele decidira transformar a Casa Verde em um espaço para sua turma de amigos, onde poderiam ouvir música e se divertir sem serem incomodados pelos pais ou pela vizinhança. Juntamente com seus companheiros, Pedro Bola, André Catavento e Léo, ele traçou um plano para abrir uma entrada nos fundos do casarão, longe dos olhares curiosos. Numa noite escura, os amigos usaram ferramentas para criar a passagem. Ao entrarem, descobriram que o interior do casarão estava surpreendentemente limpo, o que aumentou ainda mais a estranheza sobre o lugar. Porém, a verdadeira surpresa aconteceu ao explorarem uma sala com um letreiro que dizia Diretor. Dentro dela, encontraram um homem de aparência peculiar, barba desgrenhada, olhar penetrante e uma expressão hipnotizante. Os garotos, assustados, fugiram rapidamente. Após se acalmarem, decidiram investigar quem seria aquele homem e por que ele estava na Casa Verde. Léo, sempre racional, observou detalhes como um prato com bananas na sala, argumentando que aquilo indicava que o homem não era um fantasma, mas alguém real. O grupo concluiu que precisariam voltar para conversar com ele. Apesar de relutâncias e receios, Arthurzinho e Léo retornaram ao casarão na noite seguinte. O homem, que se autodenominava o alienista, mostrou-se excêntrico e hostil, afirmando que os jovens eram loucos e não tinham lugar em sua casa, que ele considerava um espaço reservado para a ciência. Ele os expulsou, ameaçando-os com uma barra de ferro. Determinado a descobrir mais, Arthurzinho percebeu que alguém deveria estar levando suprimentos ao homem, como as bananas vistas anteriormente. Durante uma vigilância, ele encontrou uma entrada secreta, um alçapão escondido no matagal, que parecia levar ao interior do casarão. Ele decidiu vigiar o local e, na manhã seguinte, viu uma jovem carregando sacolas e entrando pela passagem. A garota, que usava roupas do século XIX, chamou a atenção de Arthurzinho não só por sua aparência, mas também pelo mistério que representava. Ele a seguiu discretamente até sua casa, marcando o endereço. Enquanto isso, Léo pesquisou e encontrou conexões entre o comportamento do homem e a obra O Alienista, de Machado de Assis, que narrava da história de um médico chamado Simão Bacamarte e seus estudos sobre a loucura em Itaguaí, na mesma Casa Verde. Com base no livro, eles começaram a entender que o homem podia estar recriando os eventos fictícios como se fossem reais. Arthurzinho, então, decidiu abordar a jovem, que revelou ser chamada Cecília e que cuidava do homem conhecido como Dr. Simão, por acreditar que ele era realmente o alienista descrito por Machado de Assis. Ao investigar mais, descobriram que o Dr. Simão era, na verdade, um homem que havia perdido o contato com a realidade, confundindo ficção e realidade. Cecília, apegada ao parente e sentindo-se responsável por ele, alimentava suas fantasias. Com a ajuda da turma, Cecília percebeu que era necessário buscar ajuda externa para lidar com a situação. Juntos, os jovens encontraram uma forma de integrar o Dr. Simão novamente à sociedade, explicando para ele que a Casa Verde poderia ser transformada em um espaço de aprendizado e cultura para a cidade. No final, a Casa Verde deixou de ser um lugar temido e tornou-se um símbolo de renovação. O Dr. Simão, agora mais consciente, aceitou colaborar para que o casarão fosse um espaço aberto para eventos comunitários. A história termina com Arthurzinho e seus amigos satisfeitos por terem resolvido o mistério e transformado a Casa Verde em algo positivo para todos, provando que a curiosidade e a coragem podem trazer mudanças significativas. Leia o livro, curta o vídeo e se inscreva no canal.